Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o mês de agosto, nesse propósito de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, será um mês onde veremos a manifestação da bondade e da misericórdia do Senhor na nossa vida, família e em tudo que estiver ligado a nós. Consagramos cada dia deste mês de agosto, consagramos cada hora do mês de agosto e pedimos, Senhor, esteja na frente e nos cerque da tua bondade e da tua misericórdia, para que possamos testemunhar da tua glória e do teu grande poder em nossas vidas. Também oro, Jesus, para que cada lar seja visitado para a glória de Deus e aonde for necessário ajustes, ajusta, Senhor. Senhor, que haja pedido de perdão, que filhos e pais que não se falam comecem a se falar, que marido e mulher que não têm mais comunhão, que não se conversam mais, que isso volte a acontecer. Eu oro, Senhor, por uma restauração nesse lar total e completamente e te peço, dá paz a esse lugar, derrama da tua presença e que todos os ajustes necessários dentro dessa casa aconteçam. Também oro, Pai, repreendendo toda inveja, oro repreendendo toda maldade, toda palavra maldita, toda oração contrária, toda invocação envolvendo o nome dessa pessoa, a sua empresa, os seus projetos. Eu oro agora para que todo mal caia por terra. Também repreendo todo tipo de atrapalho, de acidente, todo tipo de maldade, Senhor, pensada, maldade forjada, que nesse momento seja cancelada no poder de Jesus Cristo. Quebro também todo o poder da difamação, da mentira, da invenção, da calúnia, do malfazejo, da oração contrária e te peço a tua proteção sobre a vida dessa pessoa. Meu Deus, e nós declaramos tudo que está na nossa vida, que está ligado a nós, que seja guardado pelo Senhor, que os teus olhos estejam onde os nossos não estiverem, teus ouvidos estejam onde nossos ouvidos não estarão. Senhor, nós cremos que tu és um Deus justo, tu és um Deus que trabalha por aqueles que em ti confiam. Por isso, Pai, pedimos o teu favor sobre todas as áreas da nossa vida, coisas que não estão indo, coisas que não estão avançando, coisas que não estão acontecendo. Nós pedimos, Pai, libera do teu poder aquilo que é para nós, que venha para nossa mão, mas aquilo que não for para nós, Senhor, substitui por aquilo que é teu propósito, por aquilo que é tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Pai, para que todo tipo, Senhor, de atraso, todo espírito de atraso, tudo aquilo que vem, Senhor, contra nós, para ser um impeditivo no nosso caminho e que não vem do Senhor, nós oramos que caia por terra agora, no nome de Jesus. Também oro, Senhor, para que essa pessoa receba saúde no seu corpo físico, saúde nas suas emoções. Toda pessoa, meu Deus, que está perdida numa depressão, numa tristeza, Senhor, numa luta interior, que essa pessoa seja fortalecida pelo poder do Espírito Santo agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Levanta pessoas, Pai, que estão caídas. Levanta pessoas que estão prostradas. E aquele que está exausto no caminho, Senhor, vem com o teu poder sobre a vida dele. Vem com o teu poder sobre a casa. Vem com o teu poder sobre esta família e levanta essa família. Levanta essa família. Senhor, essa é uma família de propósito. Essa é uma família que o Senhor tem grandes planos na vida deles. E nós oramos, Senhor, e pedimos, seja feita a tua vontade na nossa vida, assim na terra como ela é feita no céu.
Oramos, Pai, por um alinhamento, pode trabalhar na nossa vida, pode trazer os ajustes necessários, pode fazer as mudanças necessárias. Nós estamos abertos, Senhor, a Ti. Tu és o soberano, grande Deus na nossa vida e na nossa casa. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos no propósito de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Leve a sério isso, leve a sério. Você vai ver a diferença que é consagrar a Deus não só o teu mês, mas o seu dia, dia a dia, entrando na presença de Deus e consagrando aquele dia. Nós estamos consagrando o mês de agosto, mas estamos consagrando esse dia também, porque esse foi um dia que o Senhor fez. Por isso, leve a sério isso. Isso certamente vai trazer resultados na tua vida. Deus me deu uma palavra, 5 motivos porque você deve se aproximar de Jesus. 5 motivos. 5 motivos por que você deve se aproximar de Jesus. Primeiro, porque somente Jesus Cristo salva. Esse é o principal motivo. Em Timóteo capítulo 1, verso 15 diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Esse texto de 1 Timóteo, ele é um texto que nos inspira. E sabe por quê? Porque esse texto, ele nos fala que somente Jesus Cristo e ninguém fora dele pode te salvar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que entregou seu Filho, Jesus, para nos salvar. Somente Jesus salva. Eu não posso salvar vocês. Mas Jesus, Ele tem o poder de salvar. Ele tem o poder de escrever o teu nome no livro da vida. Nós não podemos ter esperança apenas nessa vida. Você foi criado por um Deus eterno. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Você é um ser espiritual. Você é nativamente espiritual. Você acha que Deus te colocou aqui nessa terra apenas para você viver alguns anos e depois tudo acabar? Não. Por que você acha que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Para que quando você morrer ou quando Ele te chamar, certo? Você esteja ao lado de Deus. Essa vida é uma preparação, essa vida é uma oportunidade também de nós conhecermos a Deus, de nós nos conectarmos a algo maior, de não olharmos apenas para o natural, mas começarmos a olhar com os olhos para a eternidade. Por isso, o primeiro motivo que você e eu temos que nos aproximar de Jesus é porque só Ele salva. Está escrito aqui, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E o apóstolo Paulo falou, eu sou o pior deles e Jesus veio para me salvar. Você reconhecer, sabe, que você é um pecador, que você precisa de Deus, que você precisa se aproximar de Jesus. Esse é um dos maiores passos que você pode dar em direção à eternidade. Segundo motivo por que você deve se aproximar de Jesus. João 14,6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Apenas por meio de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Isso é muito difícil, sabe? Compreender que antes de Jesus não tínhamos um acesso como o acesso que temos agora com o Pai. E eu posso dizer para você, por mais que antes de eu conhecer a Jesus, antes de eu entregar a minha vida para Deus, eu tive momentos de acreditar em Deus, momentos que eu não acreditava, enfim, era isso antes de conhecer a Deus. Mas quando conheci a Jesus Cristo, verdadeiramente, eu tive um acesso, é o mesmo acesso que eu tenho hoje. Eu consigo me relacionar com Deus, eu ouço a Deus falar comigo, Ele se comunica comigo, porque esse acesso foi me dado por meio de Jesus Cristo. Eu não tinha esses dons, eu não conseguia discernir a voz de Deus antes de conhecer a Jesus. Hoje eu consigo discernir, por quê? Porque Jesus me deu acesso.
Quando você se aproxima de Jesus, entrega a sua vida a Jesus, Ele te dá acesso ao Pai. A Bíblia diz: ninguém chega ao Pai, chega a Deus Pai, o Deus Pai Celestial, a não ser por meio de Jesus. A não ser por meio de Jesus. Então, coloque isso no seu coração, você tem que se aproximar de Jesus, porque somente Ele é a porta, Ele é o acesso, Ele que dá, sabe, a oportunidade para mim e para você termos acesso ao trono da graça. Terceiro motivo porque você deve se aproximar de Jesus: somente Jesus conhece o teu futuro. Somente Jesus conhece o teu futuro. O homem pode profetizar muitas coisas para o seu amanhã, que você vai ser rico, influente, ou poderoso, ou abençoado, um pai de família, ou que vai, enfim, reinar aqui nessa terra. O homem pode falar muitas coisas do seu futuro, mas só quem conhece o teu futuro de fato é Jesus. Você pode receber profecias, pode haver muitas declarações, muitas orações sobre você, mas quem de fato conhece os teus dias é Deus. Em Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Ou seja, somente Jesus conhece o meu futuro. É por isso que eu tenho que me aproximar dele, porque eu preciso conhecer um pouco do meu futuro. Aí você diz assim: não, mas o que tem que vir, virá. Não é assim. Você tem que saber para onde você anda. Você tem que saber o propósito da tua vida. Você tem que ter uma visão do futuro. E isso só é possível com Jesus. Sem Jesus isso não é possível. Somente Jesus conhece o teu futuro. Se você está em dúvida sobre o que você vai ser no futuro, se você vai ser um consultor, se você vai ser um advogado, se você vai ser um médico, se você vai ser um pastor, se você vai ser um missionário, ou se você vai ser um empresário, seja lá o que for, seja o que for que você for, Deus conhece, sabe o melhor para você. Daí você pergunta: você está dizendo que Ele sabe a minha profissão, Ele sabe o meu propósito? Exatamente. E se você buscar Jesus Cristo, Ele vai falar com você e Ele vai revelar para você aquilo que Ele tem reservado para a tua vida. Nós somos seres pensantes e graças a Deus por isso. E nós podemos ter muitas ideias sobre o nosso futuro. Agora, por que ir contra a correnteza? Por que ir, na direção oposta? Por que ir na direção oposta daquilo que Deus tem reservado para a minha vida? Você tem que caminhar na direção que Deus tem para você e não ao contrário disso. Você vai facilitar a sua vida, você vai fluir no que Deus tem para a sua vida. E um detalhe, no destino e no propósito que Deus tem para a nossa vida, existe um fluxo totalmente diferente. Mesmo que você seja bem-sucedido em qualquer outra coisa aqui nessa terra, o fluxo divino que existe no teu propósito e no que Deus tem para a tua vida é totalmente diferente. O quarto motivo por que você tem que se aproximar de Jesus é que somente em Jesus podemos ter total segurança. Você pode se sentir seguro dentro de um tanque de guerra, você pode se sentir seguro diante de um exército poderoso, de um arsenal bélico extraordinário, mas nada vai lhe dar mais segurança do que você estar em Jesus Cristo. Em 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Nenhum exército desse mundo protege contra Satanás. Nenhum homem aqui nesse mundo protege contra Satanás. Você sabia disso? Talvez você diga assim: não, mas tem uma senhorinha lá que ela protege. Não, quem protege é Jesus. Ninguém protege como Jesus. Ninguém protege como Jesus. Somente Jesus pode proteger a mim e a você dos exércitos infernais das trevas que existe aqui nesse mundo. Por isso que nós temos que nos aproximar de Jesus, porque somente Ele tem o poder para enfrentar as trevas, somente Ele pode nos defender. E se nós estamos com Jesus, estamos seguros e o diabo, por pior que seja o seu ataque, não pode nos atingir. E o quinto motivo de que você tem que se aproximar de Jesus, e aqui eu encerro, somente Jesus pode nos ensinar como ter uma vida
e vida abundante aqui nessa terra. Aí você diz assim, não, mas os bilionários têm uma vida abundante. Não. A vida abundante não significa ter mais recursos. A vida abundante significa você ser pleno. E essa plenitude somente Jesus pode dar. Porque muitas vezes o homem tem dinheiro, mas não tem paz. Tem recurso, tem poder, tem influência, mas nunca está satisfeito com nada. A vida abundante só é possível em Jesus e somente Jesus pode me ensinar a viver essa vida abundante, somente Jesus pode me dar essa vida abundante. Eu vou dizer uma coisa para você, nenhum filósofo que pisou aqui nessa terra, nenhum inteligente que pisou aqui nessa terra, nenhum sábio que pisou nessa terra foi maior em seu ensinamento sobre vida abundante do que Jesus Cristo. E digo mais, essa é uma experiência que todos podem ter. Seguir os ensinos dele e experimentar o que ele pregou. Porque não se trata, sabe, de um conhecimento vazio. Se trata de um conhecimento com promessa. São coisas totalmente diferentes. Eu sempre digo para as pessoas, quando elas vêm, muitas vezes, quando elas leem um livro, quando elas participam de um evento ou participam de um treinamento meu, eu sempre digo, eu não tenho para passar para você só o conhecimento. Eu não quero que você pegue só o conhecimento, não. Eu quero que você tenha uma experiência, porque é a experiência que você vai provar se aquilo realmente é bom ou não. Por isso, aproxime-se de Jesus. Ele vale cada minuto da sua vida aqui nessa terra. E muito mais. Amém? Deus é extraordinário. Jesus Cristo. Entrega a sua vida para Ele. Daí você diz assim, como é que eu faço para entregar minha vida para Jesus? É simples. É só receber Ele no teu coração como teu Senhor. Deixa Ele governar a tua vida e teu Salvador. Acredita que Ele pode te salvar. Acredita que Ele tem o poder de escrever o teu nome no livro da vida. Aí você diz assim, mas e como é que eu vou crer nisso? Você vai sentir Deus falando com você e chamando você para isso. Eu acredito que Jesus fala com as pessoas. Eu acredito que Jesus fala. Então, se você agora, dentro do seu coração, está ouvindo Jesus te chamar, diga assim comigo, querido Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Governa a minha vida a partir do dia de hoje. Amém e amém. Amém? Acredite, algo aconteceu. Algo aconteceu com você, hein? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? Esse salmo que nós temos declarado aqui, deixa eu só abrir aqui, Salmos 91, salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir para você foi muito abençoado, tenho certeza, com essa palavra. Compartilha com 12 pessoas. Hoje nós estamos consagrando o mês de agosto. E o mês de agosto, você que está anotando aí cada dia, mês de agosto, a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão, certo? É isso que vai acontecer. Você verá a bondade e a misericórdia do Senhor se manifestando no teu mês de agosto. É isso que nós estamos profetizando, nós estamos crendo em nome de Jesus. E eu quero falar rapidamente para você também do meu livro Café com Jesus, esse devocional extraordinário. E também junto com esse eu tenho outros livros, são 18 livros já escritos. E você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Venha buscar o conhecimento de Deus para a sua fé ser cada vez mais fortalecida, em nome de Jesus. Esse livro vai ser uma ferramenta para te abençoar. E eu também quero convidar você a participar, deixa eu abrir aqui, da nossa academia chamada Academia Kingdom. Kingdom global. Kingdom que significa reino, certo? Eu quero treinar você, eu quero lhe discipular, eu quero ensinar você a ouvir a voz de Deus, eu quero ensinar você a ser um intercessor por excelência, eu quero ensinar você a como lidar com os relacionamentos, quero lhe ensinar também sobre os dons espirituais, sobre o profético, também quero lhe ensinar que Deus fala conosco através de muitas maneiras, incluindo sonhos, enfim. Essa academia King do Global, ela é uma plataforma profética para o seu crescimento. É um ano de academia, é um treinamento, certo? Que você pode fazer com a gente
e você pode entrar a qualquer momento. Quanto antes você entrar, mais rápido você termina. Uma vez por ano, nós vamos ter a formatura da Academia Kingdom. Então dá tempo de... Inclusive, se você se inscrever até novembro, se você assistir tudo de uma vez, quando chegar em dezembro, você pode se formar junto com a gente, certo? É um certificado que nós vamos dar para você. Mas mais do que um certificado, é uma experiência, é um treinamento, é dia a dia. Toda semana eu vou estar reunido com vocês. Toda semana. Vai ser incrível. Não fica de fora. Transforme esse ano participando da Academia Kingdom Global. Você pode acessar o meu site www.vinicius07.com.br e fazer parte da academia. Agora vem a notícia que eu falei para vocês, que eu ia dar hoje, certo? Quem já é aluno da Academia Kingdom Global, no final do mês eu vou ter um evento chamado Encontro Profético Global, certo? Encontro Profético Global. E esse Encontro Profético Global vai ser em São Paulo, vai ser 2 dias com profetas que vão vir do exterior. E quem é aluno da Academia Kingdom vai ser gratuito, certo? E quem não é aluno também vai ser gratuito para você, só que quem já é aluno da academia já pode se inscrever, certo? E então, até domingo, quem for aluno da academia já pode se inscrever. Como eu disse, é uma inscrição gratuita, certo? É uma inscrição gratuita para quem é aluno da academia. E na segunda, as vagas que nós tivermos ainda disponíveis, eu vou disponibilizar para todos que me acompanham, para que vocês possam participar, certo? E daí você diz assim, mas e se não tiver mais vaga? Bem, algumas vagas eu vou deixar reservada, certo? Para você que não é da academia, certo? Eu quero abençoar a vida de todos. Uma vez por mês, nós vamos ter, 1 ou 2 vezes por mês, nós vamos ter esses encontros proféticos globais, onde eu vou transmitir ao vivo e, claro, você vai ter a oportunidade de estar no presencial com a gente. Então vai ser algo de Deus, certo? E quem já é aluno da academia já pode se inscrever, certo? É lá dentro mesmo da plataforma. Você vai ter ali algo novo que nós vamos colocar, um botão ali tipo evento presencial, alguma coisa assim. Você clica ali, faz a tua inscrição, já fica reservado para você e para as pessoas que vão vir com você. Vai ser incrível, certo? A data desse encontro profético global, eu não quero dizer bobagem aqui para vocês, é por isso que eu gostaria que você acessasse ali a academia. E na segunda-feira eu vou trazer a informação certa do dia, certo? Na verdade, na oração de hoje à noite eu já vou trazer a data certinha, é no final do mês. Eu só não posso lhe precisar bem o dia agora porque eu acabei me esquecendo, tá bom? Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91 agora, certo? Quero declarar o Salmo 91, quero também dar um testemunho tremendo que eu recebi da Marcilene. Ela escreveu assim, graça e paz, eu tenho 54 anos e desde os 12, olha só, eu sofria com desvio e dores na coluna. Isso é terrível, né? Esses desvios na coluna. Há 7 anos comecei a sentir dores horríveis no nervo ciático que estava encolhido. Orando a Deus, pedi por um milagre e sonhei com a minha cura. Olha só, a partir daquele momento não senti mais dores, graças ao meu bom Deus. Sempre acompanho suas orações das 6 e das 18, apesar do fuso horário aqui na Itália. No dia 3 de janeiro de 2025, senti algo incrível. O nervo ciático da lombar até abaixo do joelho parecia ser puxado e desprendido. Eu estava paralisada, mas quando o nervo voltou ao normal, a dor desapareceu completamente. Fui curada. Ao Senhor, meu Deus, toda honra e toda glória. Gratidão, Jesus, estou completamente curada. Agradeço as suas orações. Deus é maravilhoso. Ela sonhou com a cura e foi curada. Jesus Cristo curou ela. Jesus Cristo curou ela. Parece que eu estava ouvindo a mulher de Pilatos, né? A mulher de Pilatos dizendo, eu sonhei com esse justo, eu sonhei, não te mete nisso, eu sonhei. Né? Deus fala conosco, Deus se revela a nós, glória a Deus. Ela sonhou com a cura dela, foi curada. Jesus Cristo faz coisas sobrenaturais, é só você se aproximar dele. Amém? Escreve aqui nos comentários, é só me aproximar de Jesus. Escreve aí com toda a fé do seu coração. E quem não compartilhou 12 vezes, compartilha agora aí. Compartilhe agora e abençoe. Você está sendo abençoado. Aprenda a ser generoso e a abençoar também.
certo? A abençoar também, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar. E vamos consagrar também o mês de agosto. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo. Consagramos o mês de agosto como o mês da bondade e da misericórdia do Senhor, cercando a nossa vida e todas as áreas da nossa vida. Declaramos, ó Deus, que será um mês sobrenatural, um mês abençoado. Também apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo e na autoridade do nome de Jesus eu te peço, Pai, traga um renovo. Aqueles que têm perdido coisas, que haja restituição. E aquela pessoa, Pai, que perdeu um ente querido, que o consolo de Deus venha sobre essa pessoa. Eu oro, Senhor, por todo aquele que está desanimado, cansado, prostrado, que se levante no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, eu te peço, traga um renovo sobre essa pessoa e levanta ela. Levanta, Pai, levanta, Senhor. Eu sinto no meu espírito, há muitos que vão escutar essa oração, ó Deus, que estão prostrados, estão desanimados, exaustos e que precisam de um renovo do Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem com teu poder e levanta os caídos, levanta aqueles que estão quebrados, injustiçados, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por toda pessoa que está enrolada na vida. Toda pessoa, Pai, que as coisas não estão dando certo para ela acabou fazendo coisas erradas, ela não consegue sair dos problemas que ela mesma criou, Pai, e até mesmo tentando resolver alguns problemas, ela se enrolou ainda mais. Eu quero te pedir, Pai, traga uma sabedoria especial para essa pessoa que está orando junto comigo. O Senhor colocou ela aí. O Senhor colocou ela aí, Senhor. O Senhor colocou ela aí para que ela receba do Senhor agora um livramento, uma porta de escape. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus dará a solução, Deus dará a solução, Deus dará a porta de saída, de escape desse problema. E eu oro em nome de Jesus também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Aquele que é o mesmo ontem, hoje o será para sempre, que você seja curado agora. Em nome de Jesus, receba a cura, do alto da cabeça até a planta dos pés, toda feridas, feche, toda infecção, renda-se a Jesus, todo câncer, renda-se a Jesus, toda alergia, renda-se a Jesus, toda impossibilidade motora, renda-se a Jesus, toda impossibilidade no corpo físico, no organismo dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. E nós oramos por maravilhas de Deus acontecendo no corpo físico dessa pessoa e restaurando completamente o corpo físico dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, que o poder de Deus toque você, que o poder de Deus toque tua casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. 9 horas da manhã, nós teremos uma live de direções proféticas. Você sabe, a live das 9 é de direção. Tá precisando de direção? Vem para a live das 9. Deus te abençoe, até mais. E na oração da noite eu vou dar o restante das informações, que aqui eu tinha me esquecido da data, vou ter que pedir para a minha equipe agora para dar a data para mim. Deus abençoe, paz e prosperidade para você e para todos da tua casa. Até mais. Compartilhe. Conclusão, restauração e prosperidade em nome de Jesus Cristo. Senhor, estamos no último dia desse propósito e pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça e o teu favor, Senhor. E oramos, ó Deus,
para que o novo propósito que nós vamos começar amanhã, de 52 dias, venha a ter uma liberação sobrenatural do céu. Nós acreditamos, ó Deus, naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor está realizando. E cremos em todas as direções que o Senhor tem nos dado. Por isso, Pai, te pedimos, abra as portas que precisam ser abertas. Abra os caminhos que precisam ser abertos. E eu oro, Pai, para que a fé de cada pessoa esteja cada vez mais forte, esteja cada vez mais tocada pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo. Nos dê uma fé para maravilhas, nos dê uma fé para coisas incríveis. Senhor, a mesma fé que operou na vida de Pedro, quando ele tirou o pé para fora do barco, que possamos ter novos começos e experimentar coisas extraordinárias debaixo da graça e da glória do Senhor. Meu Deus, cobre com o Teu sangue essa família, cobre com o Teu sangue este lar, proteja, Senhor, a entrada e a saída dessa pessoa e livre ela de todo o mal. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja derramando a Tua graça sobre nós, o Teu favor sobre nossas vidas e que uma unção de Deus seja liberada sobre a nossa vida. Uma unção de Deus venha nos capacitando. Nos capacita, Senhor, para tudo aquilo que Tu tens preparado para a nossa vida. E eu oro para que o Senhor esteja nos conduzindo com sabedoria, com graça e com a voz do Teu Espírito. Que a voz do Teu Espírito Santo seja liberado na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no último dia do nosso propósito de 40 dias. Amanhã vamos começar um propósito de 52 dias. E o Senhor me inspirou através da vida de Neemias. Neemias, em 52 dias, ele reconstruiu os muros que estavam há 120 anos destruídos, em 52 dias. E o que nós vamos estar profetizando nessa campanha é que aquilo que levaria anos vai levar dias. Deus vai trazer um tempo de aceleração sobre a nossa vida. E eu quero convidar você, que precisa da aceleração do Senhor, a entrar, a mergulhar nesse propósito, com toda a sua força e com toda a sua fé, para que grandes respostas de Deus sejam liberadas sobre as nossas vidas. Eu acredito, eu sou uma pessoa profética, você é uma pessoa profética, acreditamos no sobrenatural do nosso Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra que está em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Você já viu série na Netflix? Bem, qualquer tipo de série que existe, ela tem um nome, um título, certo? Então tem o capítulo 1, que é o projeto piloto, né? E depois a sequência. Eu quero que você entenda uma coisa. Para cada episódio da nossa vida, existe um título que nós precisamos dar. Ou seja, começou um novo trabalho, ali tem uma nova direção. Você entrou numa igreja nova, ali tem uma nova direção. Você conheceu uma amizade nova, ali tem uma nova direção. Você está fazendo viagens que você nunca fez na vida, ali tem uma nova direção. Deus colocou um projeto no seu coração, ali tem uma nova direção. E para cada nova direção, existe uma legenda de Deus. Eu quero que você me entenda. Eu não quero falar uma coisa profunda a ponto de você não me entender. Eu gostaria muito que você, anotasse as coisas que eu estou falando aqui, porque eu estou falando de coisas profundas para você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque esse texto diz que eu preciso reconhecer Deus em cada caminho da minha vida. Eu tenho que reconhecer Deus. Até quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas estão travadas, paradas, você não está conseguindo romper numa área, ali tem uma legenda de Deus. Ali tem uma legenda de Deus. Cada oportunidade que Deus te dá é um novo caminho que Deus está abrindo. Ali tem uma legenda de Deus. E por que é importante
você discernir o que Deus está falando para você em cada momento da sua vida. Por que isso é importante? O que isso vai mudar na sua vida? Porque assim como uma série, assim é a nossa vida. Uma série, ela narra uma história. Ela narra uma história com personagens, ela narra uma história com fatos e ela vai conduzindo aquela história até um final. Toda série tem um final. Assim como na nossa vida, tudo existe um final, existe um propósito de Deus. Porque o final é o propósito, o final é o cumprimento da promessa, da realização. Eu quero que você entenda o que Deus está querendo falar com você. Se você não entende o que Deus está fazendo na sua vida, você vai ficar perdido. É que nem você pegar uma série para assistir e você começar pelo meio da série. Ou pelo final da série, pelo último episódio. Você não vai entender nada. Por mais que você leia a sinopse, você não vai ter, o entendimento da história. Que nem uma série, uma novela, enfim. Tem que ser do início ao fim, certo? Para poder compreender a história. Na vida da gente, se nós não compreendermos o que Deus está falando com a gente, é só um exemplo, tá? O que Deus está falando conosco, nós não vamos entender, para onde Deus está nos conduzindo, o que Deus está fazendo de novo na nossa vida. Nós temos que entender que Deus trabalha numa frequência. Deus trabalha, falando conosco, nos direcionando. Deus está narrando algo na nossa vida. Existe um projeto de Deus que você tem que compreender. Por isso, abra o seu coração para aquilo que Deus está querendo falar. Muitas pessoas estão perdidas na vida porque elas não conseguiram entender a forma como Deus está trabalhando na vida delas. Elas não entendem, se é um propósito de Deus. É que nem um leão. É que nem um leão aparecer, dentro de um escritório de advocacia. Ou um papagaio que aparece dentro de uma igreja. São coisas assim desconexas, não é verdade? Ou seja, não fazem parte da história. Não tem nada a ver com aquela história, não tem nada a ver, com aquele ambiente, não tem nada a ver com aquilo que está sendo passado. Bem, mas dia a dia, Deus está enviando para nós as indicações do nosso destino. Deus está enviando para o nosso caminho, a história certa, o que Ele está querendo fazer, o que Ele está fazendo. Mas o fato de nós não termos uma intimidade com a voz de Deus, não termos um discernimento daquilo que Deus está fazendo com que nós fiquemos perdidos. Tem pessoas perdidas no seu propósito, tem gente que está perdida no casamento, tem gente que está perdida nas finanças, tem gente que está perdida dentro da igreja, não sabe nem por que está ali. E eu vou lhe dizer, uma pessoa que está perdida na vida, ela não vive o propósito. E muitas pessoas, por não compreenderem, desistem de compreender o propósito de Deus. Elas não sabem que, de alguma maneira, na vida, elas acabam travando. Porque elas não sabem para onde Deus está lhe conduzindo. O que Deus está fazendo na vida delas. Você tem que ter uma visão maior das coisas. Uma visão do que Deus está trabalhando na tua vida. Então, para cada momento da sua vida, tem uma legenda de Deus. E você tem que começar a observar o que Deus está apontando para você. Para onde está apontando a direção de Deus no teu caminho. Eu entendo que Deus fala conosco através de coisas muito sutis. Deus usa uma criança para falar conosco. Deus está me usando para falar com você. Tem oportunidades que batem à tua porta e que pode ser Deus querendo fazer algo novo na sua vida, mas você não está vendo, você não está compreendendo o que Deus está falando com você. É que nem quando eu recebi o e-mail do evento que teria em Buenos Aires, há anos atrás. Eu recebi aquele e-mail e aquele e-mail, enquanto eu estava lendo aquele e-mail, Deus falou comigo. Deus ministrou no meu espírito. Deus se revelou a mim. E Deus me inquietou de estar lá. Então, enquanto eu li aquele e-mail, Deus aquecia o meu coração para que eu estivesse naquele evento. Bem, deixa eu lhe dizer, tem oportunidades que Deus ele traz para nós e a gente
muitas vezes porque está cansado, muitas vezes porque está sem dinheiro, ou muitas vezes porque está focado noutra coisa, acaba esquecendo que Deus pode estar querendo falar através daquela oportunidade. Às vezes o fato de você dizer, eu não quero me reunir com ninguém, eu não quero fazer uma janta para ninguém aqui na minha casa, sendo que Deus está colocando no seu coração, sabe, de convidar pessoas chaves para virem na sua casa, você não sabe o porquê, mas aquilo veio e automaticamente você pensa assim, não, mas eu estou muito cansado, isso vai me dar muito trabalho, eu não vou fazer. Mas às vezes Deus está querendo criar uma conexão que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história. Eu acredito que nós somos os maiores sabotadores do nosso destino. Nós somos os maiores sabotadores do propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu estava ouvindo um testemunho essa semana a respeito do dono de uma empresa muito grande, que decidiu vender a empresa para os seus funcionários. E naquela mesma semana que ele decidiu vender a empresa para os seus funcionários, alguém chegou e ofereceu um grande valor pela empresa, só que ele já tinha falado que ia vender para os funcionários. E ali naquele momento veio sobre ele uma dúvida, né? Porque se ele vendesse para os funcionários, ele ia levar 7 anos para receber, 7 anos, olha só, ia demorar 7 anos para ele receber o valor total da empresa. Sendo que o valor que estavam oferecendo para ele agora, por meio dessa outra empresa que estava querendo comprar, iria pagar à vista. Ou seja, ele então tinha uma importante decisão para tomar. A decisão é, ou eu vendo para os meus funcionários a empresa e recebo em 7 anos, ou eu vendo à vista, para essa outra empresa que quer comprar. E ali ele teve um insight de Deus, que ele deveria vender para os seus funcionários porque eles haviam começado com ele aquela empresa. E ele fez isso. Passou os 7 anos, pagaram a empresa. Quando terminou o pagamento, essa empresa que foi vendida, olha que interessante, essa empresa que foi vendida, ela estava já com muitos contratos, estava prosperando, estava enriquecendo muito, indicou, né, o antigo dono para um contrato muito maior, com assim uma prospecção gigante do que iria acontecer no futuro. Eu digo a você que as coisas estão linkadas à nossa vida. Como assim, profeta? As coisas estão linkadas? Às vezes, sabe, Deus nos dá um norte para uma coisa, mas vai aparecendo tanta coisa no nosso caminho, sabe, atalhos e até mesmo coisas que não vêm da parte de Deus, já para tirar aquilo que já está conectado no nosso futuro. E nós temos que ter o discernimento, sabe, de fazer o que é certo, entender o que Deus está falando, para não nos perdermos no caminho. É por isso que eu gostaria que você entendesse que Deus, ele fala de forma sutis, ou seja, essa pessoa que decidiu ser generoso com seus funcionários e ignorou essa grande proposta, depois lá na frente ele teve um grande resultado, uma grande recompensa. Ele foi indicado para entrar em um grande contrato que mudou a vida dele, que mudou a história dele, que mudou a história de outras pessoas, de famílias que trabalhavam junto. Ou seja, nós só vamos compreender tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida a partir do momento que começarmos a ler as legendas de Deus, a discernir o que Deus está falando conosco. Se você não discerne o que Deus está falando com você, você está perdendo. Se você não discerne o que Deus está colocando no seu caminho, é por isso que você precisa investir em discernimento espiritual. Você precisa aprender a ouvir a Deus, as placas indicativas de Deus. É Deus dizendo para você, vai por aqui, anda por aqui, é por esse lado que você tem que andar, é essa conexão que eu quero que você entre. Você tem que compreender o que Deus está falando com você. Ele está no controle de todas as coisas, Ele está na direção de todas as coisas, Ele guia todas as coisas. Deus é soberano e você tem que entender isso como a vontade de Deus, o projeto de Deus para a tua vida. Escreve aqui nos comentários isso. Deus fala de formas sutis conosco. Escreve aí, Deus fala conosco de formas sutis. Se você entender isso, você vai receber uma visão diferente
que vai alargar, com certeza, o propósito de Deus na tua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração, quero agora declarar o Salmo 91, e antes disso eu quero ler um testemunho aqui para você extraordinário do que Deus tem falado, do que Deus tem feito na vida de pessoas. Olha esse testemunho aqui da Maria. Profeta, eu fui curado através das suas orações. Eu tinha alergia a corantes, mas por meio das orações eu fui curada. Hoje eu posso comer de tudo que contém corante e não tenho mais nada. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus pela sua vida e que Deus abençoe o Senhor e a sua família. Olha só, alergia a corantes. Jesus Cristo a curou, não fui eu. Jesus Cristo a curou. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Deixa eu fazer um convite para você. Agora estamos nas últimas vagas da Escola de Profetas. Acontecerá dia 22 e 23. Deixa eu ajeitar aqui. Dia 22 e 23 vamos ter a Escola de Profetas. Vai ser incrível, vai ser sobrenatural e eu gostaria que você não perdesse. Você vai aumentar o seu discernimento espiritual. Você pode receber insights de Deus. Profeta, como que eu sei que Deus quer que eu vá nessa escola? Quer saber como? Se dentro do seu coração, quando eu falo sobre a escola, isso aquece o teu coração. Esse é o norte que Deus está dando aí dentro de você, que você deve vir a essa escola. Por isso, inscreva-se já, venha participar dessa Escola de Profetas, vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Você pode se inscrever pelo meu site www.profetavinicius17.com.br. Não perde essa oportunidade. E também teremos o evento Norte Certo, onde especialistas vão ajudar você a ter um norte certo na tua empresa, nas tuas emoções. Vai estar o Thiago Brunet comigo, Thiago Nigro e também outros especialistas. E eu vou falar com os empresários sobre a importância deles reconhecerem os ambientes, deles reconhecerem que Deus está falando com eles, como discernir se deve ir em frente a um negócio, se deve ter uma parceria, se deve sair de uma parceria. É isso que eu vou te ajudar na mentoria Norte Certo. 2 dias inteiros para mudar a tua vida para sempre. Tem gente que às vezes pensa assim, como é que vai mudar? Um evento vai mudar a minha vida. Bem, ouvir a voz de Deus é um evento. Grave isso. Ouvir a voz de Deus é um evento. Toda vez que esse evento acontece, mudanças na vida das pessoas acontecem. Grava isso, porque é uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? E amanhã nós vamos começar essa nova campanha. Eu gostaria que todos vocês participassem. Vão ser 52 dias. Convida outras pessoas a participar. Amém? Manda aí para 11 pessoas. Estamos no mês 11. Manda para 11 pessoas a oração agora e convida eles a participar do começo da campanha, a fazer essa campanha, sabe, com fidelidade. Fazer essa campanha com fidelidade. Tenho certeza que Deus vai te honrar, que você vai experimentar coisas incríveis da parte do Senhor. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Foi Deus que te trouxe. Fica aqui, te inscreve no canal, vamos andar juntos. Não existe nada, não existe acaso, eu não acredito no acaso. Eu não acredito, sabe, que você está aí por acaso. Não, foi Deus que te trouxe, há um propósito. Então te inscreve aqui no canal e compartilhe com 11 pessoas. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te
estarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, teus negócios, em nome de Jesus. Pai, graças te damos. Nesses 40 dias de propósito, fomos fiéis a cada dia ao Senhor, orando às 6 e 7 da manhã e às 18 e 7. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, que cada pessoa que está aqui, nesse propósito conosco, seja visitada pelo teu poder, Pai. Seja visitada pela tua graça. A minha oração é para que haja conclusão, restauração e prosperidade, que se cumpra, Pai. Que haja as liberações do céu. Eu sei, Pai, que quando encerramos um propósito, é como se no mundo espiritual, nós selássemos aquela palavra que foi liberada lá no início. Por isso eu quero te pedir, Pai, que haja esse grande avanço na vida dessa pessoa, que haja, Senhor, essa conclusão de coisas que estavam em processo, de coisas que estavam para ser resolvidas, de negócios que estavam para ser concluídos, haja conclusões agora de todo tipo. Também, Pai, um encerramento de certas lutas, de certas perseguições e de certos desertos. Eu quero declarar que essa pessoa está saindo hoje do deserto. Essa pessoa está saindo hoje de um tempo de dificuldade, de um tempo de resistências, de um tempo, Senhor, onde ela estava enfrentando todo tipo de inimigo. Eu oro para que a mão do Senhor venha sobre ela agora. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça e que todo tipo de influência no mundo espiritual seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, visita essa pessoa agora. Visita a sua casa, visita a sua família agora. Toque-a com o teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. E a minha oração, Pai, é para que uma novidade de Deus entre na vida dessa pessoa agora. Uma novidade de Deus. Também oro para que todo aquele que está doente seja curado, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao seu poder, à sua autoridade, que todo peso espiritual seja removido dessa casa, dessa empresa, que tudo aquilo, Pai, que hoje é uma barreira intransponível, que hoje é um muro, que hoje é um obstáculo, eu oro para que o poder de Deus abra caminhos agora. Em nome de Jesus, que caminhos sejam abertos. Eu oro em nome de Jesus pedindo a bênção sobre tua família, que dentro da tua casa haja união, que o amor de Deus entre na tua casa, o amor de Deus entre na tua família, que todo tipo de barreira que tem sido levantada contra ti, que seja quebrada, que a inveja seja quebrada, que as existências espirituais sejam quebradas, que Deus te dê vitória, que haja salvação na tua casa, haja avivamento no teu lar, haja a bênção de Deus, que a bondade do Senhor esteja na tua casa. Eu quero declarar que o Senhor irá fortalecer e favorecer a você e a todos da tua casa. O favor de Deus está apegado a ti. O favor de Deus está apegado à tua causa. Deus fará justiça e nos mínimos detalhes você verá a mão de Deus. Senhor, desperta uma fome nessas pessoas por ouvirem a tua voz. Dá sonhos proféticos e revelações a pessoas que estão aqui nessa live, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Toma posse aí dessa bênção, toma posse dessa palavra e não esqueça, Jesus te ama. E eu quero dizer para cada um de vocês, os amamos. Você é importante, você é uma pessoa incrível, você tem um grande potencial. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, porque Deus está com você. Amém? Você é amado, você é um querido, uma querida de Deus, em nome de Jesus. Não esqueça disso. Compartilhe essa oração agora com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã, 6 e 7 da manhã, estarei ao vivo no começo desse propósito incrível que nós teremos. Aquilo que levaria anos vai acontecer em dias, com a graça de Deus. Amém? Compartilhe aí com 11 pessoas. Que Deus te abençoe e até mais.
dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida e na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos de todo o laço de Satanás. E nós te pedimos, Senhor, Tu és o nosso pastor, que guia a nossa alma, que nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Libera sobre nós da Tua provisão, libera sobre nós o Teu cuidado, no nome de Jesus, a nós e a todos a nossa casa. Quebramos agora, Pai, todo tipo de espírito de inveja, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E te pedimos, Senhor, guarda-nos, a nós e a nossa casa. Desfaça, Pai, o laço preparado, a arma forjada, o mal, Senhor, planejado. Pedimos a Tua proteção e o Teu livramento. Consagramos o dia de hoje, somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje. Obrigado pela vida. Celebramos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa, abençoo sua família, e que essa família seja uma família visitada pelo Senhor, que todos eles tenham uma experiência com Jesus e que a palavra se cumpra na íntegra e será salvo tu e toda a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. As pessoas me perguntam o que significa Ebenezer. Ebenezer significa até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Bíblia nos fala lá no livro de Samuel que Samuel estava preparando um sacrifício para Deus e de repente os filisteus vieram para cercar o povo de Israel. E o Senhor deu grande livramento naquele dia. E então foi declarado Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ou seja, já nos ajudou muito, continua nos ajudando e continuará nos ajudando. Você crê nisso, no cuidado do Senhor? Não faça as coisas por fora de Deus. Não tente ser independente de Deus. Coloque Deus no centro da tua vida. Coloque Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você dedica tempo para a oração, quando você não quebra propósitos, quando você se mantém firme na fé, você está honrando a Deus com a sua vida. Por isso, não meça esforços. Não meça esforços para estar numa oração. Não meça esforços para cumprir o seu propósito. Sabe, se você perguntasse para mim hoje, e se você pudesse parar de trabalhar, você iria parar? Não. Eu não iria. Porque eu tenho um propósito na minha vida. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que entender que nós, muito mais do que viver bem aqui nessa vida, certo? Ainda que eu acredito que todo mundo merece viver bem, nós precisamos cumprir o nosso propósito. Existe um propósito de você estar aqui. E o seu propósito não é só você ser feliz. O propósito é você cumprir a vontade de Deus. É você realizar a vontade de Deus. Eu compartilhei nos Estados Unidos, aqui numa reunião que nós tivemos, que Deus me deu um sonho. E nesse sonho foi algo muito marcante, porque ministrou muito forte no meu coração. Meus filhos estavam saindo para brincar numa quadra perto da casa onde eu estava. É como se a minha casa fosse no fim de uma rua, sabe? E eu abri a porta e eu vi, eram 3. Eu tenho 2 filhos, mas eu vi 3 no meu sonho. Eu vi o Lucas, a Thalita, e vi um terceiro que eu não consegui identificar o rosto. E eu vi as 3 crianças saindo para brincar, indo numa quadra brincar próximo. Quando eles dobram a esquina, eu vi que o tempo ficou feio, assim feiou de uma maneira
assim tão rápida, tão violenta. E eu vi árvores caindo, eu vi postes torcendo e aquele vendaval lá fora, e eu saí correndo atrás deles. Sabe? E cruzei rua, e inclusive dentro do meu sonho, eu estava muito assim, nervoso, muito preocupado, e saí rasgando rua, enfim. E quando eu cheguei no lugar que eles estavam brincando, na quadra que eles estavam brincando, que eu pensei que o vendaval tinha tocado neles, sabe? Eles estavam bem, estavam brincando, e eu pude descansar meu coração e trouxe eles de volta. E quando eu despertei, quando eu acordei pela manhã com esse sonho, o Senhor me disse que da mesma maneira que eu tinha cuidado dos meus filhos, eu também tinha que ter cuidado dos filhos dele. E essa palavra foi muito forte dentro de mim, porque dentro do sonho eu estava desesperado para salvar os meus filhos. E eu preciso fazer o mesmo pelas pessoas. E isso foi, eu posso dizer, uma experiência que Deus me deu, sabe? Que assim como a gente corre pelos nossos, a gente tem que correr pelos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que alguns, até na sua hospitalidade, acabaram hospedando anjos, porque nós precisamos fazer as coisas para Deus, para cumprir o propósito de Deus. Então, os seus sonhos não devem ser um fim, mas eles devem ser um meio para você cumprir um propósito maior. E existe um propósito de Deus na tua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito, sabe, para sua casa. Deus tem lhe dado muitas ferramentas. Talvez Deus tenha lhe dado empresa, emprego. Deus tenha lhe colocado diante de autoridades. Você seja uma pessoa de influência. Ou até mesmo você seja uma pessoa que já conquistou na vida, já venceu. E você diga, eu já fiz a minha parte. A nossa parte só acaba quando nós fecharmos os olhos aqui para essa terra, totalmente. E abrirmos os nossos olhos face a face diante de Jesus. Mas enquanto você está aqui, você tem que cumprir a sua missão. Você tem que cumprir o seu propósito. E isso é uma coisa que tem que vir muito forte dentro de nós. Nós não podemos viver apenas para essa vida, certo? Não podemos viver apenas para essa vida. Você tem que buscar o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você. E eu acredito que Deus nos abençoa para a gente abençoar. É por isso que o Senhor disse para Abraão, "Sê tu uma bênção". Por que o Senhor disse para ele, "Sê tu uma bênção"? Porque ele era abençoado, mas ele precisava ser uma bênção para o tempo que ele estava. Ele precisava ser um tempo para as próximas, ele precisava ser uma bênção para as próximas gerações. Ele precisava ser o patriarca da fé para deixar um legado. Então por isso que o Senhor disse para ele, "Sê tu uma bênção". Ou seja, a bênção não podia parar nele, a bênção tinha que continuar. Eu carrego muito aquela ilustração do Jordão e do Mar Morto, e eu tento me colocar inclusive nessa palavra, porque o Mar Morto, tudo que entra lá, todos os afluentes que ele recebe dos rios que estão próximo dele, tudo que entra lá morre, por causa que tem muito sal. Nós precisamos ser como um Jordão, sabe, carregando a vida de Deus e transportando a vida de Deus na nossa vida, sendo bênção, sendo abençoados e ao mesmo tempo sendo uma bênção para a vida de alguém. Você tem que ter cuidado de algumas coisas na vida, porque tem certas coisas que podem trazer um grande atrapalho para o teu futuro. E uma delas é tentar atrapalhar os outros. Sabe, tem gente que ela, além de não ajudar ninguém, ela atrapalha. Como assim atrapalha? Bem, se você pode indicar alguém para um emprego e você, sabe, não indica aquela pessoa por causa do seu nome, você pode estar atrapalhando o destino de alguém, porque a responsabilidade depois que você indica, né? Você sabe que aquela pessoa, o pouco que você conhece daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa correta e você tem o poder de ajudar ela, mas se você não ajuda ela, você está atrapalhando ela, certo? É que nem quando você critica uma pessoa, você fala mal. Hoje o mundo virou muito crítico, as pessoas criticam tudo.
é a roupa que você veste, é o que você tem. As pessoas, elas não olham só para elas querem olhar para o outro, elas querem ver o argueiro que está no olho do irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa, cuidado para você não ser um atrapalho, porque às vezes você não vai atrapalhar só aquela pessoa, você vai atrapalhar outras, entende? E essas coisas podem bloquear não só bênçãos na tua vida, como podem atrair problemas para a sua vida, podem atrair problemas. Então não seja um atrapalho na vida de alguém. É que nem quando uma pessoa está cruzando uma ambulância, né? E você tem que dar o lado, você está dirigindo e a ambulância vem atrás e todos os carros vão indo para o lado. Sabe por quê? Porque tem alguém ali que talvez esteja entre a vida e a morte e você tem que deixar aquela ambulância passar. Você não pode ficar, sabe, obstruindo o caminho. Você tem que sair, você tem que dar espaço para aquela ambulância passar, porque às vezes por questão de alguns minutos o destino da vida de uma pessoa é traçado. Então aquela ambulância tem que chegar o mais rápido que puder ao pronto-socorro, ao hospital. Não seja atrapalho na vida de ninguém, sabe? Não seja um peso na vida de alguém. Às vezes a pessoa, eu vejo isso muito acontecendo, eu já vi isso inclusive acontecer dentro da igreja, a pessoa querer sair da empresa ou querer sair da igreja, né? E as pessoas dizendo assim, logo logo vai se arrepender de ter saído daqui. Você não pode dizer isso, você está sendo um atrapalho na vida da pessoa. Você tem que dizer o contrário, você tem que dizer, olha, que Deus te abençoe e que você consiga se encontrar numa outra igreja, ou se é no caso da empresa, né, quem é empresário, um empreendedor aí, tem que dizer, olha, que Deus te abençoe nesse novo tempo. A pessoa pode ser muito importante para você. A pessoa pode ser um gerente seu, né? A pessoa pode ser uma pessoa que faça diferença, uma pessoa assim que, enfim, era um tesouro com você. Mas, no entanto, né, apareceu uma oportunidade melhor para aquela pessoa. Ou ela tem os seus, podemos dizer, as suas prerrogativas, né, de sair, tem os seus motivos. Deixa ela sair, deixa ela fluir, deixa ela ir para frente. Não atrapalhe, não amaldiçoe, não torça ao contrário, não diga para ela que ela vai se arrepender, sabe? Não libere essas palavras, não seja esse tipo de pessoa de atrapalho. Porque às vezes nós perguntamos para Deus, por que a nossa vida está tão difícil? Por que estamos enfrentando tanto problema? Bom, às vezes a gente está plantando isso, nós estamos colhendo, sabe, do fruto dos nossos próprios pecados. Porque eu não posso ser, sabe, um teto para alguém, eu tenho que deixar que a pessoa cresça. Hoje a equipe que trabalha comigo, né, por trás, nos bastidores, que são pessoas que fazem minha mídia, pessoas que trabalham no meu jurídico, no financeiro e outras coisas, sabe? São pessoas que, a maioria delas, foram muito... quando chegaram, algumas, não todas, algumas não tinham uma grande capacitação para o cargo que elas iriam ocupar ou para aquilo que elas iriam fazer. Mas eu fui dando curso para elas, eu fui pagando os estudos delas, eu fui fazendo muita coisa ao longo para elas, para ajudar elas. E se tornaram profissionais, se tornaram pessoas incríveis, né? E eu não teria problema hoje de dizer, olha, se apareceu uma oportunidade melhor, pode ir. É importante para mim aquela pessoa, sim. Eu investi muito nessa pessoa, sim. Mas a felicidade dela importa mais para mim, certo? Porque ela já tem me servido muito, então que Deus abençoe. Nós temos que ter isso dentro de nós. Hoje nós vemos um mundo muito egoísta. Nós vemos um mundo que as pessoas, se elas não servem você, então elas não servem para nada. E você tem que entender, Jesus disse que aquele que der um copo de água a um dos seus pequeninos, Jesus disse isso, não vai deixar de receber o seu galardão, foi o que Jesus disse. Em outras palavras, se o nosso Deus, Ele considera até as pequenas coisas que os outros fazem, né, por nós, por que nós não vamos considerar o bem que aquela pessoa ela ou o bem que aquela pessoa faz? É um pecado você mexer com gente que não está fazendo mal para você, não está fazendo mal para os outros. É um pecado.
Entenda, isso é uma coisa errada, né? Uma pessoa que nunca fez nada para você e que ajuda os outros e você está, né, batendo com a língua nos dentes, atacando a pessoa, querendo derrubar ela, ou querendo destruir ela no trabalho, na igreja. Isso é errado, isso é um pecado. E isso pode fazer com que a gente tenha certas tempestades na nossa vida desnecessárias. Por isso, segura essa palavra no teu coração. Não seja atrapalho na vida de ninguém. Ao contrário, se tu uma bênção. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu vou abençoar e jamais amaldiçoar. Escreve aí, eu vou abençoar e jamais amaldiçoar, em nome de Jesus. Amém? Quero falar rapidamente para você do meu livro, Café com Jesus, certo? Esse livro aqui, levei 1 ano para escrever ele, mas é um livro extraordinário, certo? É um devocional, um para cada dia do ano, são 366 devocionais, inclusive um para o bissexto, né? E aonde você vai ter uma edificação, direção e vai receber muito de Deus. Você pode adquirir esse livro e todos os outros, você pode receber através, você pode pedir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Eu tenho 18 livros escritos e todos os nossos livros são uma bênção. Tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida. Adquira inclusive todos os nossos livros, para que você possa mergulhar em mais de Deus. Também quero falar rapidamente da nossa academia, Academia Kingdom, que é uma academia de treinamento, discipulado também, Academia Kingdom Global, certo? Aqui nessa academia você vai ter acesso a todos os nossos eventos anteriores. Também você vai poder toda terça-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, ter acesso a um conteúdo exclusivo, onde muitas vezes eu estarei ao vivo, né, junto com você. Vamos ter painéis, podcasts exclusivos. Aqui o primeiro módulo é o módulo do discernimento espiritual, onde eu falo sobre fatores que determinam a forma como Deus se comunica com você, como reconhecer a voz de Deus, como Deus atrai a nossa atenção. Esse é só o primeiro módulo. Olha aqui quantos módulos nós temos. Ao longo desse ano, você vai ser treinado e ao final dele você vai ter um certificado da nossa academia, Academia Kingdom. E dia 24 e 25 agora, quem é da academia vai poder se inscrever para um evento gratuito, certo? Onde nós vamos trazer alguns profetas do exterior para estarem junto conosco. Então você que é da academia, até domingo você pode se inscrever gratuitamente, certo? E participar do Encontro Profético Global, que serão 2 dias, 24 e 25. Vai ser incrível, vai ser uma bênção. E na segunda-feira eu vou destinar algumas vagas para quem não é da academia e que também vão ser gratuitas, certo? Deus colocou isso no meu coração, quero semear na tua vida. Então te organiza aí, porque segunda-feira eu vou liberar as vagas gratuitas e vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser ser um aluno da nossa academia, entra no meu site agora, www.vinicius17.com.br, e faça parte dessa turma que vai crescer muito esse ano, tenho certeza disso. É uma oportunidade para você andar junto com a gente. É uma oportunidade para você andar junto com a gente e receber mais de Deus aí na sua vida. Amém? Quero pedir a você que entrou agora nessa oração, que você compartilhe com 12 pessoas. 12 pessoas. Manda aí para 12 pessoas essa oração agora. Em nome de Deus, seja uma bênção na vida de alguém. Compartilhe essa oração. Como eu disse para você, não pode morrer em você algo, certo? Você tem que continuar plantando. Então seja generoso e compartilhe essa oração na vida de alguém. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Aleluia, esse salmo que nós temos declarado, tanto de defesa quanto de ataque. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Estamos consagrando o mês de outubro ao Senhor e também declarando que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Escreve isso aqui nos comentários e não esquece, você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal e começa a orar com a gente 6 da manhã, 18 horas. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E eu digo para você, fica uma semana, sem faltar as orações às 6 e às 18, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Depois você vai querer continuar sem eu falar. Experimenta fazer isso. Você vai experimentar coisas novas de Deus. Posso orar por você? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos agora, nesse momento, o mês de outubro. Para que o mês de outubro seja um mês de muitas bênçãos. E como está escrito na tua palavra, consagra ao Senhor os teus planos para que eles sejam bem-sucedidos, Senhor. Que os nossos planos, Senhor, sejam agora colocados diante de Ti, para que o Senhor coloque a Tua mão. Abençoe, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. A minha oração a Deus é para que essa pessoa caminhe sobre céus abertos no dia de hoje e que grandes operações sobrenaturais sejam liberados sobre a vida dela e sobre a sua casa. Senhor, interrompa agora todo plano do inimigo que estiver, Senhor, em movimento contra a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que está tramitando no inferno contra ela. Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo em nome de Jesus que hoje será um dia próspero, será um dia de respostas divinas, será um dia de acessos, será um dia de oportunidades, será um dia, Senhor, aonde a vitória, o milagre está sobre ela e sobre a sua casa. Também oro para que toda enfermidade, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo ataque que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia, aflição para dentro dessa alma, Senhor, que essa pessoa seja curada agora. Que ela seja curada. Jesus Cristo cura, Ele sempre cura. E eu quero declarar a cura na alma dessa pessoa e que ela levante agora. Que ela levante de toda tristeza, que ela levante de toda frustração, que ela levante de toda depressão. Que um fortalecimento do alto venha sobre ela em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que o Senhor tire pessoas de confusões. Tire pessoas de laços, Pai. Pessoas que estão orando e pedindo ao Senhor, Senhor, me tira dessa confusão, me tira desse laço, me tira dessa fofoca, me tira dessa situação adversa que eu estou. Senhor, dá livramento agora. E como Jesus disse, vai e não peques mais. Que essa pessoa, Pai, a partir de hoje, ela trilhe um caminho da sabedoria, ela se aproxime de Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha em situações complexas, em nome de Jesus. Até mesmo aqueles que têm reuniões importantes no dia de hoje, aqueles que têm desafios financeiros, Senhor, honra a fé de cada um dos teus filhos. E nós te pedimos, Senhor Jesus, encha a nossa vida da tua presença. Nós queremos mais de Ti, encha-nos da Tua presença, Espírito Santo, precisamos de Ti, vem sobre nós, nós te pedimos, em nome de Jesus, toque-os com o Teu poder, Jesus, amém e amém. Amém, gente querida, você recebeu essa oração? Teu dia vai ser uma bênção, amém? Teu dia vai ser uma bênção, não seja atrapalho na vida de ninguém, porque Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, mais e mais. Se Deus quiser, às 9 horas da manhã, se Deus quiser, eu estarei ao vivo junto com vocês. E já diretamente do Brasil, para a glória de Deus. Um forte abraço e até mais.